Kind of Blue, de 1959, do Miles Davis, inaugurou uma série considerada muito inovadora na história do jazz. Principalmente porque o mundo naquele momento estava vivendo a aceleração, ida para o espaço, corrida espacial, uma tensão econômica no planeta inteiro. E o que esse álbum trouxe pela primeira vez foram as inserções de silêncio dentro de um álbum de jazz e das músicas. O álbum inteiro é permeado de músicas que trazem o silêncio pela primeira vez. Super inovador para a época. Tanto que a segunda vez em que isso aconteceu foram só 5 anos depois, em 64, e aí com um outro artista que era o Joe Coltrane, fazendo a mesma coisa, inserindo silêncio dentro das músicas de jazz, no piano, nos instrumentos e também na voz, né? Esses dois, como eu falei, tinham como provocar a sociedade e principalmente o ambiente da música a olharem para o que estava acontecendo e questionarem se aquilo que estava acontecendo fazia sentido em todas as dimensões. E na visão deles, na dimensão da música, do jazz, não fazia sentido acompanhar o que estava acontecendo na sociedade. Era um movimento de contracultura e, em geral, a contracultura acaba sendo muito inovadora e preparadora, né, dos próximos movimentos culturais. Ótima história, Zé, para a gente começar o nosso segundo episódio do Líderes do Caos, porque hoje a gente vai falar do fim da inovação. Gente, eu quero dizer para vocês que eu estou muito inquieto, muito inquieto. Porque esse tema de inovação, né, que é o que a gente vai falar hoje, está na boca de todo mundo, né? É o que um autor espanhol fala de termos talismã, aquele que cabe tudo dentro. Todas as empresas que eu trabalho falam, Paulo, a gente precisa trabalhar a inovação e tal. Quando você vai... quando você traz o que isso exige, o preço de trabalhar a inovação, você começa a ver as pessoas se retraindo, né? E dizendo, calma, cara, não era exatamente isso. Não, fala de inovação, mas não provoca tanto. Aí eu falo, cara, essa equação não fecha, né? Então o que eu vejo é o seguinte, é um termo que está na boca de todas as empresas e é cool falar de inovação, mas poucas eu sinto, né? Organizações em geral querem pagar o pedágio, querem pagar o preço do que uma inovação requer, né? Então eu abro aqui para o nosso saudável caos. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês têm observado também na sua vida profissional e cotidiana dessa diferença entre o declarado e o vivido em relação à inovação? E compartilhar a minha inquietação e minha frustração com você. Não, a gente também está inquieto. Não, na verdade, acho que é mais do que na boca das pessoas, das empresas. Cara, todo evento tem que ter inovação. Todo evento tem que ter um painel sobre inovação. E parece que a gente está sempre aprendendo o que é inovação de novo, mas a gente não consegue implementar. Assim, Zé, você trabalhou por tantos anos em empresa, tenho certeza que você também teve esses eventos, né, de inovação. O que falta para a coisa acontecer mesmo? E liderei uma área de inovação, né? Numa das empresas inovadoras, que é a Tigre, lançadora de produtos. E esse foi um dos desafios que a gente tinha lá, né? Deixar de ser uma empresa em que a gente lançava produto como sendo a forma pela qual a gente inovava e começamos a inovar em outros lugares. Inovar para dentro, na cultura, que acho que é um pouco do que você estava falando dessa inquietação nas empresas, né? A inovação em processos, a inovação em modelos de negócio. E isso, obviamente, demorou para acontecer, porque qualquer movimento cultural passa por esse processo de ir sendo construído dentro de uma empresa. Mas a maior resistência estava em como é que a gente vai inovar, se não é por produto, se a gente não sabe muito bem onde é que a gente quer chegar. E essa história de não ter um fim, né, de não ter um objetivo final, é uma das coisas que traz caos para o processo de inovação. Né? Ele é um processo de descoberta. Exato. Você falou duas coisas importantes. Uma é a questão do tempo e a outra a questão de você não ter a resposta a priori. Eu acho que a gente ficou muito viciado como sociedade nesse cartesianismo extremo de você já começar uma jornada sabendo onde você vai chegar, né? Então, as aulas que eu dou de gestão da mudança ou as oficinas que eu faço nas empresas, eu falo do A e do B, né? A gente até conversou isso recentemente, né? Você faz uma disrupção do A para você fazer uma jornada e ir para o B.
Então eu chego para os meus alunos e falo, mas a gente ainda não sabe qual vai ser o B. Aí na jornada que eu faço, na etapa do desconstruir o A, muitos já dão a solução do B. Eu falei, não, calma, cara. Calma que isso aqui vai aparecer. E aí vem a outra que você falou do tempo. A tolerância ao timing do desaprender, ir pro vale, ir pro limbo do não saber, para aí sim reinventar e ir para outro lugar, eu vejo que está cada vez menor e tem a ver com tecnologia, tem a ver com nossos timings. E essa, pessoal, é uma das minhas maiores preocupações que eu vejo. Tá piorando, né? Agora com o ChatGPT tá piorando, com inteligência artificial, porque a gente tá aprendendo que tudo tem que ser imediatamente pronto para o consumo. Exato. Então eu tenho que aprender alguma coisa para aplicar imediatamente. Exato. Eu adoro inteligência artificial, uso muito. Também aplico as coisas na hora, mas a gente está perdendo essa descoberta, né? A felicidade da descoberta. Então, como é que eu busco os caminhos? Porque é justamente a diversidade de caminhos que me permite chegar à inovação. Exato. Porque se eu usar sempre o caminho que leva diretamente ao resultado, eu não vou explorar outras coisas, eu nunca vou descobrir nada. Não, e você talvez agora eu vou ser um pouco até radical, porque merece. Assim, você não vai conseguir inovar sem o timing. Porque existe um tempo de maturação mesmo, de útero, né? E aí, olhando para essa história do papel do líder, né? O líder que sustenta esse tempo de aprendizagem, hoje também é um sujeito raro. Né? Que espera as pessoas aprenderem, que espera que a descoberta aconteça, que espera que as perguntas o estimule o time dele a ir buscar alternativas e caminhos. Né? Quando a gente olha lá trazendo para o conceito do Heifetz, que a gente falou no primeiro episódio, esse líder, né, capaz de sustentar essa espera, fazendo um paralelo que a gente sempre faz aqui com o jazz, né, com a música, é como os músicos lá dos anos 50, 60 que a gente trouxe hoje para inspirar o nosso podcast, que sustentavam o silêncio no meio de uma música. Boa. Né? É contraintuitivo pra caramba. Sim. Mas é onde a descoberta de fato acontece e é onde a inovação pode acontecer. É isso, ela só vai acontecer aí, que é o vazio criativo, né? Agora eu me lembrei de uma coisa, Zé, de uma pessoa que a gente conhece bem, cara, que eu me lembrei de uma palestra que ele deu, que é o Fred Gelli. Ele fala muito isso, que a natureza é tão sábia, a gente via, deveria ser a nossa maior mentora, né? Que, por exemplo, um pássaro que vai comer um fruto, ele só come na hora que o fruto está maduro, né? Então, baseado no Fred, eu tenho colocado no final da minha aula de gestão da mudança, um morango verde, né? Que é o que a gente quer comer. A gente fala, não, mas eu tô com fome, eu tenho que comer agora, senão eu não entrego, senão eu não vou ser avaliado pelo meu gestor que eu dei resultado. Mas... o morango vai precisar de um tempo para amadurecer. Aí o cliente fala para mim, Paulo, mas a gente não tem esse tempo. É óbvio que eu não vou falar uma coisa super demorada, porque a gente está num... Mas, cara, quanto mais rápido você precisar de uma solução, menos adaptativo você vai ser. É isso. Mas como que a gente chega... Porque eu vou repetir, no primeiro episódio a gente ficou reclamando, né? Aí chega uma hora que... Tá, então como é que funciona? Porque vamos pensar em todo mundo que está dentro das empresas, que recebe essa pressão enorme para inovar. Ouve a palavra inovação o tempo inteiro. E até lembrando de uma música que a gente comentou antes, do Jorge Drexler, que se chama Silêncio. A música fala, todo mundo tentando te vender alguma coisa o tempo todo mundo falando com você, fala da poluição que está na nossa cabeça o tempo inteiro. Então essas pessoas estão todos os dias tentando bater meta, tentando chegar ao resultado que alguém passou para elas. Com essa poluição, com o caos de informação e não o caos produtivo. E a gente chega para elas e fala, não, mas você tem que inovar, você tem que parar e inovar. A música do Drexler fala que é só no silêncio que você consegue fazer as coisas assentarem. E como é que a gente faz esse silêncio acontecer na cabeça das pessoas? Você que foi um líder de inovação? Primeiro, com tempo, né, e sabendo quais são os mecanismos que você vai ter para medir progresso. Porque o silêncio, né, ou o aprendizado não significa que nada está acontecendo. Né? Então, parte do que a gente fazia nesse caso, né, na Tigre, a gente tinha indicadores, como toda empresa tem que ter, para medir o avanço de o quanto a gente estava aprendendo com o processo. Vou dar um exemplo bem claro. A gente, por ano, avaliava mais de 300 startups. A gente trazia mais de 20 todo ano para serem avaliadas, todo mês para serem avaliadas. 3 ou 4 passavam pelo crivo, para a gente chegar, né, num funil que saía de 300 no começo do ano, para poder fechar de fato com 2 ou 3 no final do ano.
Mas esses indicadores mensais de que, olha, trouxemos mais 20, achamos mais 20, era um processo de medir como é que a gente estava explorando o território que a gente queria de novas startups na área de construção, né, que são as Construtechs, tanto no Brasil quanto fora. Então isso demandava da gente bastante tempo, né, e do time para fazer isso, mas esse era o indicador que a gente tinha, não era o indicador de quantas fechamos. Porque senão você ia passar praticamente um ano inteiro sem ter indicador nenhum, esperando que esse indicador chegasse. Esse exemplo claramente traz um desafio enorme, que é a temporalidade que vocês precisaram para isso e que teve que ter uma tolerância de, eu vou botar entre aspas, não entrega, que vai entregar qualitativamente depois. Então, como é que você... Então, de novo, né? Foi parte de um acordo, né? Entre os diretores, o próprio CEO, né? Naquele momento, a gente falou o seguinte, olha, se a gente estiver eliminando as que não vão atender o que a gente precisa, isso já é um tremendo sucesso. Isso já é uma forma de medir resultado, de medir sucesso. Não é só conseguindo o que a gente quer, mas tirando da frente aquilo que não interessa. E para isso você precisa ter tempo, e precisa estudar, e precisa explorar território, precisa andar, né, por aí. Mas teve um acordo prévio, e isso é importante também. Você precisa ter algumas conversas difíceis sobre o que vai exigir. Mas aí entra o papel da liderança. Né? Um líder que vai liderar um processo como esse de inovação tem que, como parte da sua responsabilidade, até como líder, negociar isso. Sim. Né? Com quem tem a expectativa da entrega. Sim, sim. Então, muito do que a gente vê hoje também nas empresas, dessa corrida, né, que você falou, e dessa ansiedade por precisamos inovar, etc., vem um pouco dessa não negociação. Né? Ninguém está parando um pouquinho e falando, olha, o risco que a gente tem, né, de fazer alguma coisa correndo e apressada é muito alto. Não vale a pena fazer. Né? É melhor a gente negociar prazo e ter indicadores de evolução. Essa foi uma característica da cultura que foi aceita pela coletividade e liderada por uma pessoa. Eu queria trazer também, no gancho da tua pergunta, pro indivíduo, né? O Zé foi para a cultura, que é importantíssima, mas também sendo empático com o pobre, coitado, né? Eu falo pobre, coitado, todos nós que tem zilhões de coisas para entregar e não tem tempo. Uma coisa que eu tenho falado, a gente fala muito do camarote, né? O Heifetz traz isso do camarote. Eu falo para as pessoas o seguinte, a gente precisa criar agendas de camarote, janelas de camarote. E isso significa Eu estava dando uma aula outro dia, em company, e um cara, eu falei disso. A gente tem muita reunião. É uma reunião atrás do outro. Aí o cara falou, Paulo, sabe quantas reuniões eu tive na semana passada? Falei, quanto? 25. Aí ele me abriu o laptop, o Note me mostrou 25 reuniões. Então, assim, eu acho que também... Porque, veja, pessoal, a gente não está falando só de inovação disruptiva enorme, histórica. A gente está falando de melhorias no dia a dia. Eu venho trabalhando muito isso nas turmas. Assim, pensem em um desafio que vocês têm internos do dia a dia. E aí, nova forma de trabalhar a equipe, novos processos deles. Então, esse é o ponto. Quando você faz janelas de camarote ou para pensar, você consegue ir para o vazio. Você consegue ir para o silêncio, mas para isso você tem que dizer não. Dizer não ao teu Outlook, ao teu Teams que tá bombando ali, os caras falam, cara, essa reunião eu não vou. E é isso. É isso aí. Porque se não tiver isso, Lari e Zé, você, de novo, a gente fala, porque, por exemplo, isso aí eu até tenho uma saudável inveja da cultura antiga, né? Mas a gente encontra poucas essas. Mas como é que eu inovo no dia a dia? Porque isso é cultura de inovação. Eu vou ter que ir pro vazio, eu vou ter que ir pro silêncio, mas aí eu acho que muitos até no fundo não querem porque nem sabem. Fala, cara, se eu faço uma janela que eu não tô entregando o tempo todo, parando de apertar o parafuso que eu falo, né? Igual o filme do Chaplin, eu mesmo não sei por onde eu começo, porque aí eu vou pro vazio, né? Mas aí eu vou dar a minha visão, que eu acho que eu sei por onde a gente pode começar. Eu acho que o silêncio só é produtivo se a gente tiver o não silêncio, que são as conversas. Qual é o problema das reuniões? É que a gente não entra para trocar ideia, né? A gente entra para resolver problema. É verdade. Cada um entra no seu slot ali, eu falo da minha parte, o outro fala da outra parte, cada um apresenta o seu PPT, mas a gente não está trocando ideia, a gente não está aberto à divergência, a depois convergir, a gente só está aberto a apresentar resultado e se defender. Então as pessoas entram... Tempo exíguo, né? Sempre o tempo. E as pessoas entram muito defensivas, né, nas reuniões. Tem um paralelo que eu adoro, verdade, né? que eu adoro fazer, né, entre o mundo corporativo, dos negócios, e o mundo da arte. Os dois exigem performance. Só que no mundo da arte ou dos esportes,
70%, 80% do tempo você está ensaiando ou treinando. E só 20% você está em ação, no palco, ou na piscina, ou na pista de corrida. No mundo corporativo é ao contrário. Você não tem tempo de ensaio, você não tem tempo de treinar. Você está o tempo inteiro em competição, tendo que entregar performance. É óbvio que isso não vai funcionar. Né? Então, alta performance exige que você pare, treine e se prepare. Cara, então, por que essas reuniões, essas conversas não são, como você falou, de aprendizado, de exploração? Porque ele acha que não vai ter entrega. Você tocou num ponto crucial, porque é exatamente... Eu tô me lembrando do Billions, cara. Essa série maravilhosa. É maravilhosa. Porque você se lembra... Ou então, os três vimos. Você se lembra quando o Axel Rod faz a parceria com aquele artista? Aquele artista... Aí ele começa a pressionar. Começa a pressionar o artista pra entregar. Aí o artista fala, ferrou. Cara, então tá acabando comigo. Aí desiste da parceria. O cara destrói, se lembra? Destrói o ateliê. Caraca, é exatamente isso. Porque ele fala, eu quero um artista fera, mas com as minhas condições. Que era um cara mercado financeiro na veia, né? Não, isso sai. A gente tá falando muito do corporativo, mas inovação é inovação em qualquer esfera. Sim, isso. Mas as pessoas hoje não têm mais o espaço para troca, mesmo na vida pessoal. Então, quando a gente tem uma opinião divergente, ela é rebatida imediatamente, porque a pessoa não está aberta a ouvir. Às vezes você está conversando com amigos sobre uma posição sua de qualquer outra coisa, nem política, não estou nem falando de política, qualquer outra coisa. Mas as pessoas não querem ter esse tempo de ouvir, considerar e trazer uma nova visão. Então as pessoas, pior ainda, estão ficando sem visão. Então, elas não estão produzindo uma visão delas do que é o mundo, do que são, como resolver problemas, porque elas não estão digerindo as coisas. Elas estão só consumindo pronto e devolvendo pronto. E aí, qual que é o antídoto para isso? Então, Eu acho que são conversas. A gente está falando exatamente o tempo todo. A gente está trazendo o espelho de uma situação que é preocupante e, ao mesmo tempo, agora, pela tua última provocação, estamos buscando possíveis formas de minimizar isso. E eu não tenho dúvida que a tecnologia não ajudou nesse processo. Como ela está sendo proposta, tá? Porque antes, lá, quando a rede social quando começou, existia uma coisa meio romântica de que agora estaremos conectados e tal. O que ela fez? Ela criou mais tribos, as pessoas já fazem um juízo de valor, qualquer coisa que alguém fale, ela cai em cima, ela não examina qual foi a causa, o que aconteceu. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a tecnologia, como ela está proposta, ela está acelerando a intolerância para o tempo, para o vazio, para o silêncio. Tanto é que você vê muita dificuldade de silêncio em tudo que a gente está vendo hoje. Então, ou a gente faz um contramovimento nesse sentido, e aí eu acho interessante, por exemplo, a geração Z, eu tenho um sobrinho geração Z, tem parte da geração Z que está parando de usar a rede social, porque não aguenta mais. Né? Cadê esses? Não, tô achando. Mas tem. Mas aí eu acho que, sei lá, 20%. Aí a gente olha mais para 80%, mas tem. Porque tá ficando tão demais, a comparação tão... A imbecilidade, desculpa falar isso, mas assim, é isso, eu não tenho tempo para argumentar com você, eu discordo de você. E outra coisa, essa questão de direita e esquerda que tá me dando uma preguiça. Qualquer momento que você quer analisar uma questão, já te julgam, já te colocam em um lado. Então eu acho que tem que partir, minha opinião, de uma decisão individual também, de a gente ir um pouco contra a corrente do que a gente está vendo. A gente falou de janelas de vazio, a gente está falando inclusive de um certo detox, cara. Quando eu falo um certo detox, eu não ficar o tempo todo nisso, sabe? De repente algo analógico, né? Escutar ler um livro, né? Um livro mesmo. Começar a ter esse acesso a um ritmo que é mais natural, cara. A natureza se move assim. Inclusive, você sabe que tem estudos de umas faculdades americanas que mostram que todo o conteúdo online, a maioria é muito extremista. Porque o que viraliza é quando a gente rotula, quando a gente joga a nossa opinião lá para o extremo. Então, realmente, no online, a discussão é muito pior. É muito menos qualificada porque ela já é muito de rotular, de ir para o extremo, para chamar alguém de alguma coisa só porque ela manifestou uma opinião. Então tem menos espaço lá e a gente está cada vez convivendo mais com as pessoas no online do que no offline. Exato. Porque a vida está mais isolada, a gente está ou mais no home office ou com menos tempo para encontrar amigos. Então a gente está cada vez mais na nossa sociedade online que é desse tipo aí, que só Deixa evita eu botar uma o diálogo. pergunta e perguntar para vocês agora como pessoas físicas, né? Porque eu estou ouvindo isso e estou me vendo e nos vendo nessa corrente.
Inclusive às vezes a gente, né, o desafio que a gente tem de conversar, nós, os três aqui com esse programa, com esse projeto. Então, assim, que difícil, né, gente? Agora, trazendo para a nossa vida. Eu acho que a gente tem essa consciência de que inovação é importante, mas a gente também é arrastado por isso. A gente tem pouco tempo para conversar. Tem que ser intencional nessa história de separar o tempo para isso. Né? Então, se você não fizer, né, se você não deixar acontecer, você entra nessa loucura, né? No hamster correndo na rodinha. Então, é preciso separar tempo para isso. Voltando para o seu aluno lá, né, com as 25 reuniões da semana, eu faço claramente assim, alguns bloqueios na minha própria agenda para não ter reunião. É para ler, é para responder legal. Que bom, propostas e reuniões de trabalho, ou conversas que ficam pendentes, né? É a hora de dar uma respirada, né? E é a hora de, obviamente, ouvir jazz, né? Boa. Porque precisa ter isso de forma intencional. Se não fizer de forma intencional, você vai sendo levado para a corrente. Sabe uma coisa que eu faço? Não sei se funciona para outros, mas para mim funciona. Como a minha vida é muito, assim, clientes, e minha vida social é amigos que têm filhos, porque depois que você tem filho, a sua bolha é essa, tá? Você só fala de criança, onde dá para fazer passeio com criança, restaurante que espaço da vida, né? Assim, tem... O Zé tá em outra fase, eu tô em outra fase. Mas nessa minha é só isso. Então, eu uso a rede social para tentar enxergar janelas de outras bolhas com as quais eu não convivo mais. Então, é perfis de pessoas que têm outras religiões, que têm outras realidades, pelo menos eu enxergo ali. Que legal, então, eu uso a rede social para isso. Gostei disso. E a gente fala dessa realidade, né, que você acabou de descrever, ela é uma realidade parcial também, né? Uma realidade que acontece nos países ocidentais, onde tecnologia está dominando. Se você vai para alguns países do Oriente, isso não está com essa velocidade toda lá. Mesmo aqueles que têm altíssima adesão de tecnologia. Zé. Então você vai para a Coreia. Né? A Coreia tem uma cultura, né, super conectada, de muita rede social, nas grandes cidades, mas você sai de Seul, né, vai para Ulsan, tá 85, 90 quilômetros de Seul. É outro pace, é outra saída. E mesmo aqui no Brasil. Né? Eu estou indo essa semana lá para Lençóis Maranhenses. Ano passado... Que coisa boa isso, No ano passado, nessa mesma época, eu estava no Jalapão. Agora ele tirou para humilhar a gente. Que é outra coisa, né, Zé? E aí é outra velocidade. É outra velocidade e tal. Então, isso existe. A questão, de novo, se existe e as pessoas que estão lá estão vivendo, sobrevivendo, passando bem, aprendendo, evoluindo, ótimo. Existe alternativa. Porque é o que você falou da intencionalidade, mas eu queria pegar um gancho no que a Lari falou, cara. Achei super interessante também, você falou de abrir coisas diferentes na rede, porque outro problema disso aqui... Vamos pegar, por exemplo, Spotify ou YouTube, né? Você também vai para a bolha se você descuida na inércia, porque, por exemplo, o Spotify fala, o Paulo gosta desse tipo de música, então ele vai te oferecendo cada vez mais essas músicas, e ele faz os mixes, é muito engraçado. Ele fala, o mix da semana, é tudo que você gosta. Sim. Então eu tava outro dia falando isso, conversando comigo, eu falei, cara, eu preciso começar a pegar o Spotify e começar a buscar coisa que eu nunca ouço, porque na inércia, mesma coisa do YouTube, gente, que eu consumo muito YouTube, ele já bota lá o catálogo de programas que ele já mapeou o que eu gosto, e aí lá vou eu pra bolha. Então, assim como a viagem pro Jalapão e pros Lençóis, etc., a gente tem que romper, agora eu tô pensando nisso, com a inércia do cotidiano. Então, e no dia a dia, né, eu obviamente peguei essas experiências de férias, mas no dia a dia, é sair de casa, deixar o celular. Não sei se já fizeram isso, dá um certo pânico. Eu já fiz. Não, tem um filho pequeno, impossível. Então, parece impossível. Isso é verdade. Né? Você, quando tinha a idade dele, certeza que a sua mãe não sabia onde você estava. Não sabia. Né? E você não estava preocupado onde sua mãe estava. Exato. Então, assim... Aí que muda. Existiu esse tempo. Exato. Então, é muito mais uma pressão de dentro para fora, Exato. que é de fato algo concreto, real e material. A tecnologia cria novas formas culturais, inclusive isso. Se você deixar o celular, você tá perdido, porque se aconteceu alguma coisa com você... E antes, como é que era, né? Vocês já viram aquele conto do Cortázar sobre o relógio? Formas de acertar um relógio, alguma coisa assim. Maravilhoso esse conto.
E aí o conto inteiro é para falar que a pessoa, quando coloca o relógio, ela acha que ela tá usando o relógio, mas é o relógio que tá usando ela. Ah, Porque perfeito. o relógio vira prisão. Perfeito, o relógio... E agora é o tá- celular. Infelizmente é o celular. Então, mas aí que tá legal vocês terem trazido isso, porque tem formas de a gente mudar isso, mas algumas coisas que a gente tá vendo aqui, desafios. Primeiro, você tem que sair da inércia. A inércia te arrasta. Cara, a inércia te arrasta. Quando eu falo da gente da mudança, eu falo da massa, né? Sim. A massa, gente. Eu me lembro uma vez eu saindo do show do Rolling Stones na praia de Copacabana. Foi um dos recordes. Não sei se agora estão batendo os recordes com todo mundo no Rio. É, Lady Gaga. Quando eu tenho Lady todo Gaga. mundo no Rio, eu falo menos eu, porque eu saio quando todo mundo for pro Rio, né? Eu sou do Rio, galera. Mas enfim, eu tava no show do Rolling Stones, que aquilo sim é show, galera, na boa. Os 4 ali tocando, não tem playback. Eu adorei entendeu? a Shakira agora. Né? Mas beleza, eu gosto dela também. Só que tá meio, enfim, meio playback demais pra mim. Rolling Stone lá, os 4, cara, ali, artesania, entendeu? Enfim. Aí saímos acabou o show. Acabou o show e lá fomos nós sair da Praia de Copacabana, 2 milhões de pessoas. Eu peguei uma rua chamada do Vivier, quem conhece Copacabana, que é estreita. De repente, eu não estava andando, eu estava sendo andado. Aham. Eu literalmente levantei, meus pés não tocaram. Eu tive um princípio de pânico. Eu falei, cara, ferrou. Então, essa é uma analogia muito boa para um ser arrastado, né? Tanto pela massa, isso aqui faz isso, quanto pela a inércia da vida. Então, para você romper com isso, você vai ter que chegar e falar assim, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. E tô falando agora para mim mesmo, assim. Vou usar um Spotify de maneira diferente, isso que você fez, eu achei fantástico essa ideia de na rede social buscar coisas que eu não tô acostumado. Vou ver arte que eu normalmente não vejo, porque assim eu tô indo pro vazio, eu tô indo pra diversidade. A gente tá monocultura. É isso. Que isso é muito bom pro capitalismo selvagem, né? Porque aí você compra sempre E é péssimo Mas- para inovação. e peçam pra inovação. Ó, você quer ver um exemplo de uma pessoa que eu sigo e que abre muito na cabeça? Michele Simões. Michele é irmã de uma sócia que eu tive, incrível, a Vanessa. A Michele é cadeirante. Acompanhar o dia a dia dela como cadeirante faz com que eu veja o mundo É isso aí. de uma forma... Você fez isso, acompanhou? Ela mostra, quando ela vai em qualquer desses nossos grandes prédios corporativos, que você chega lá e você mesmo tem que se cadastrar, a altura dela não chega na altura do totem que Exato. tem que tirar sua foto. Olha só. E ela chega e fala, cara, não é possível que ninguém pensou nisso. É isso. Quando ela mostra, poxa, tal marca agora faz manequins cadeirantes, eu falo, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Eu não sabia que o mundo era assim. É, Pra outra pessoa, não sabia. Então, exatamente. acompanhar os stories dela, ela nem sabe que eu sigo ela. Ah, Mas ela me inspira tanto, porque eu vejo, cara, não é possível que eu tinha a cabeça tão fechada exato. e que eu não sabia que isso acontecia. Então, uma das experiências mais legais que eu fiz, né, nas empresas que eu trabalhei foi no momento de trazer esse tema de diversidade e inclusão, a gente sentiu uma resistência. Tinha gente que fala, não é tão assim. Nós fizemos, por proposta de uma pessoa da minha equipe, que era a Patrícia, a gente fez um dia de diversidade, onde todos os diretores tinham que assumir um papel desse. Então, a nossa CFO ficou de cadeira de rodas, né? Eu fiquei com uma muleta. Tentar passar numa catraca de entrada do prédio, passando o crachá com muleta, é muito complicado. O nosso CEO ficou como deficiente visual. Caramba, que Assim, dinâmica maravilhosa essa. durante um dia inteiro. Nosso acordo é, vamos seguir até o dia inteiro, no final a gente senta e conversa sobre como é que foi. Na hora, né, a CFO veio depois de 1 hora e falou assim, eu não estou conseguindo trabalhar, porque a cadeira bate, né, a cadeira de roda bate na mesa e eu tô tendo que ir lá para frente para trabalhar no computador. Né? A altura do monitor eu não consigo acertar. Um monte de dificuldades. Assim. Daquilo ali saiu todo o Porque ninguém nunca processo. pensou neles. Exato. Todo o processo de inovação de soluções De soluções. para de diferentes. rampas, de acesso, de crachás diferentes. Enfim, ali Isso é começou o fantástico. projeto de fato, de diversidade. Então, eu acho que a gente está trazendo aqui alguns caminhos para a gente refletir, para mudar um pouco essa inércia pouco criativa e, portanto, pouco adaptativa, que é um tema que a gente adora. Então, falando um pouco do Líder do Caos, né, que é o nosso podcast, o tema, atributos, né, desse Líder do Caos. Eu acho que esse ponto que a gente tocou agora é abertura à diversidade, abertura ao novo. Claro. Gente, vamos falar, não é fácil, porque você falar com o diferente, ele já te tira da zona do conforto. Você fala, agora deixa eu ver o que ele vai dizer, o que ele acha, né? Então, essa questão de você tentar sair da inércia da monocultura, né?
A gente é muito monocultura, né? A gente vive, se comporta, se veste, conversa sobre os mesmos temas, né? E a história isso te coloca também no foco do outro, que é uma outra coisa que também nos prende muitas vezes, a gente está junto, sempre falando a mesma coisa, convivendo com as mesmas pessoas e fazendo, né, seguindo a manada, né, como você estava dizendo, nos inibe de conseguir colocar o foco na inovação. Quando você faz inovação numa empresa, é para o outro. Né? Amor. E aí eu vou pegar o exemplo que é impossível não usar de inovação na praia de Copacabana, no show da Shakira, que foi a turma fazer os sacos de areia. Ah, não, isso foi maravilhoso. Eu não sei acho que o eu que te é, me mandei. conta. Eu acho que eu te mandei no Instagram. Carioca, Conta pra muito inovador e com foco nas pessoas. Eles fizeram sacos de areia de 50, 60, 80 quilos, cheios de areia, para que as pessoas pudessem ficar mais altas e assistir o show. E eles venderam. Venderam por 100 reais. 100 reais. Eu jogo vôlei na praia, né? No dia seguinte eu fui treinar. Cheio, né? Tava cheio de saco de vidro. Areia da praia. Areia da praia. Agora, isso aqui, sabe o que me... E sabe como é que chamava? Camarote de praia. Não, isso do cara, o Carioca é muito assim. Sabe uma coisa que eu me lembrei agora que você falou? Eu fiz alguns trabalhos pro Gerando Falcões, que há muito tempo você me falou deles, né? Quando eu ainda não tinha ouvido falar, e eu me aproximei deles. Eu dei aula na Falcons, que é a universidade deles, e tive um certo contato com o Edu Lira, que eu acho um cara fantástico, assim, em algumas lives, Zoom, que eu participei com ele. O Edu fala uma coisa maravilhosa. Ele falou: você quer um melhor laboratório de startup? Vai para uma favela, vai para uma quebrada, vai para uma comunidade da periferia, porque você vai ver o que é inovação. Então aqui também vamos fazer uma provocação, gente. Às vezes a gente vê os caras lá, os executivos falam: não, é nosso comitê de inovação, que são pessoas que, se você vai analisar, foram para as mesmas escolas de negócio, frequentaram as mesmas pessoas, leem os mesmos livros. Na comunidade, numa favela, por exemplo, você tem escassez. Então você é o saco de areia. E a capacidade de você ir para o vazio, porque nesse caso é a sobrevivência. Então, esses comitês artificiais de inovação, eu acho que eles não são muito efetivos por causa disso. É isso. Porque a premissa é a monocultura. E a outra questão é a sofisticação, né? A tendência que a gente tem de vincular a inovação à sofisticação. Para ser inovador tem que ser super sofisticado. Basta que você comece a trazer o seu cliente para dentro da empresa para te ajudar a inovar. Ele vai te dar respostas do que ele precisa, mas muito mais simples do que você achava. Quase a versão saco de areia, né, para ver o design thinking, né? O design thinking ele trabalha muito com isso. Vai ao campo. É isso aí. Vai ao campo. Então, construir usar as metodologias para construir as soluções de inovação com o cliente junto, te ajuda a simplificar. E a outra coisa que eu às vezes quero sugerir também para os nossos ouvintes, se você está vivendo um momento bom nisso, é o seguinte: cara, leva criança para o comitê de inovação. Leva criança de 10 anos, você vai ver o que é um mentor de criatividade. Não, sério. É verdade. Porque ela... Tudo bem, ela não tem o teu conteúdo técnico, ok, não tem a tua experiência, mas ela tem uma liberdade de fazer coisas saindo da caixa, porque como ela não viveu... Porque o problema da não inovação, do fim da inovação, é o excesso de experiência. Então. Esse é o paradoxo. O cara é fera, eu tenho experiência, sou um VP, sou sei lá o quê. Aí eu falo, então eu já sei como as coisas devem ser feitas. Gente. Isso. Mas tem metodologia bem séria para isso, né? O que uma criança faz que faz ela inovar, aprender e ser criativa? É brincar. É encarar isso como se fosse uma brincadeira. Tem uma metodologia chamada Serious Play. The Lego Serious Play. O Lego é uma das pontas. É você usar o Lego. É verdade. Mas a Serious Play, de uma forma geral, são metodologias para você simular ambientes, decisões. Né? Prototipar. Esse é um ambiente de brincadeira. É um ambiente de mentirinha. É isso. Né? Se você vai lá atrás... Brincadeira séria, né? Como eles falam. Se você vai lá atrás, nos anos 70, o próprio planejamento estratégico por cenários nasceu dessa necessidade de simular futuros. É verdade, da Shell. Simular construir futuros possíveis e desejáveis e que eu quero provocar. É isso. Nem sempre desejáveis. Nem sempre desejáveis. Na verdade, os indesejáveis eram os mais importantes. Foi o que aconteceu com a Shell. Bastava ser plausível. Plausível. Mas aí depois o Jaworski fala muito, futuros generativos é aquele que eu quero provocar. Sim. Mas agora eu me lembrei de uma coisa, eu uso muito Lego, né? Muito, muito. As minhas aulas, nos workshops. E olha que interessante, uma vez eu fiz um programa Latam, até fora do Brasil, usando o Lego, prototipando soluções.
E era uma empresa, era uma divisão de pensar novos projetos, tá? Enfim, usei Lego. Só que eles eram de áreas diferentes, todos gerentes. Depois eu faço um debrief de como é que foi. Sabe o que um gerente falou? Ele falou assim, Paulo, foi tão bom nesse exercício. Uma das coisas principais que eu achei que foi maravilhosa é que eu não fui julgado e não achei que estava sendo. Por isso que eu peguei nas peças com liberdade para movê-las. Então, me vem muito isso na cabeça, assim. De novo, as culturas têm dificuldade de inovação porque a gente já fala faz sentido, não faz sentido, é razoável, não é? Aliás, o Sandler, né, o Ricardo Sandler, naquele livro, que eu acho que você também tinha, lá atrás você tinha falado do Você Está Louco, é maravilhoso isso, você sabe a história? Não. Eles criaram um comitê, isso é fantástico, eles criaram um comitê de inovação que se reunia, sei lá, cada semana. E o nome do comitê era Cê Tá Louco. C com circunflexo. Cê tá louco com K. E era o seguinte, eles estavam numa reunião... É o título do livro dele. E é o título do livro. A gente tá numa reunião, comitê de inovação, e você me dá uma ideia. Aí eu falo... Muito boa ideia, não, e é viável, gostei, sensata. Aí eu falava, descartada, vai pra próxima. Aí quando alguém chegava e falava alguma coisa, que eu dizia, Zé, você tá louco, Zé. Eu falava, opa, essa entrou na lista. Porque a inovação, ela tem que romper com o plausível, porque ela rompe com o passado. Por isso que a questão da loucura é interessante, né? Eu venho refletindo muito e escrevendo sobre isso. A loucura, no fundo, o que é? Você tá fora da massa. Você tá fora do esperado. Então, de novo, você falou da Tigre e outras empresas. Você tem que ter uma tolerância ao cara se jogar sem julgamento. Sim. E aí, gente, quais culturas estão dispostas a isso? Se você não tem o tempo. Então, também tem isso, essa leveza que a criança tem, porque ela não vê uma pressão de entrega... Mas óbvio que a gente sabe, né? A gente está vivendo num mundo que tem que entregar. O que a gente está dizendo é o seguinte, você não vai abandonar a entrega e o resultado. Só que o caminho para isso, repensar, começando pela tua própria vida. Eu acho que foi legal a gente ter falado isso. Como é que cada um pode fazer? Porque do cada um você vai para o coletivo, né? Sim. Turma, acho que a gente pode ir encaminhando para o final, né? Jura? Eu quero mais tempo. Tá muito pouco tempo isso. E agora, fala com quem então? Hã? Quem que decide? Inova aí. E agora? Gostei, hein? A gente podia fazer uma votação, os três, né? A minha tem peso 2. Claro. Óbvio. Não, eu acho que a gente... Não, mas eu queria trazer um exemplo, porque eu acho que a gente pode sempre terminar dando uma dica para as pessoas continuarem esse tema. Porque acho que o que a gente quer não é que a pessoa feche o podcast, beleza, e acabou e parou. A gente quer que as pessoas continuem pensando, inclusive que elas mandem coisas pra gente, né? Perguntas, inquietações, dúvidas, porque a gente quer construir com eles, né? Então, quanto mais coisa vier com vocês, inclusive, quanto mais coisa vier pra gente, mais a gente vai entender o que tá acontecendo fora desta nossa bolha aqui. E uma coisa que eu achei muito legal foi uma exposição nova de um pintor que se chama Maxwell Alexandre. Ele sempre foi retratado, e aí a história toda parte daí, sempre foi retratado como pintor da Rocinha. Ele é um pintor preto, da Rocinha, então todo mundo sempre colocava ele nesta caixa. Selo, né? Nesse rótulo, nessa caixa. E aí ele falou, cara, eu não sou um pintor preto, eu não sou um pintor da Rocinha, eu sou um pintor. Perfeito, cara. E ele disse que estava muito incomodado porque ele achou que ele nunca ia ser visto como um pintor. Porque todos os pintores grandes, que a gente atribui como grandes, né, considera grandes, eram pintores que pintavam corpos brancos e não eram rotulados. Então, né, Matisse, Monet, enfim, Cézanne. E ele falou, cara, eu preciso treinar para ser um desses. Então, eu não vou pintar mais a minha realidade, o que ele pintava antes, eu vou pintar corpos brancos. Porque eu quero entrar nesta outra categoria, a de pintor, somente. E aí ele foi pintando e aí ele falou, cara, eu acho que eu cheguei numa coisa diferente, mas eu ainda estou sendo politizado. Por quê? Porque as pessoas começaram a julgar ele com outro rótulo. Você se vendeu ao sistema. Você está pintando só branco. Então ele continuou sendo julgado, tá vendo? De uma Qualquer caixinha, opção que você faça, de uma você vai caixinha pra ser... outra. Sempre a simplificação redutora. É isso. E ele falou, já que eu estou sendo julgado de novo, agora eu vou romper com tudo. Então eu vou criar um manifesto, que é o manifesto da figuração branca.
Então, o pintor preto, figuração branca. Essa exposição dele, Aham. que está numa galeria aqui de São Paulo, vai acabar já 30 Aonde? de maio, Aonde? Almeida e Dale, se chama a galeria, Que maravilha. mas acaba 30 de maio. Ai, que pena. Mas deve continuar Mas em é outro só lugar. seguir né? ele no Instagram que você vai ver as obras Deve ir são para outro lindas. lugar depois. Eu Imagina. espero que sim. Se ele estiver nos ouvindo, avisa aí pra gente. É. Mas o que eu acho que é um grande exemplo pra gente é como você pode olhar para o mundo e falar como é que eu rompo com esses rótulos ou com os frameworks que estão tão presentes no nosso trabalho, né, de educação. O que existe fora? E por que a gente não pode romper com isso? Ou como eu, no meu dia a dia, posso romper com Exato. isso? Eu acho que ele rompeu e fez a gente enxergar o que ele enxergava e a gente não enxergava. Exato. Por que um pintor que é preto tem que ser julgado como pintor preto? Não, e ele foi maravilhoso, porque ele pegou 2 rótulos e criou um terceiro, isso. né? Agora, eu acho, de novo, maravilhoso a tua dica, e agora quero ir, quem sabe amanhã eu consigo, né? Porque eu vou voltar amanhã, mas o Zé falou uma coisa muito importante, pessoal, também pra gente concluir, que é a intencionalidade. Se a gente não traz pra reflexão individual, porque, veja bem, pode chegar um momento que eu falo, a pessoa fala, eu não quero, então. Esse pedágio eu não quero. Sim. Eu gosto do meu mundinho, da minha monocultura, porque isso me dá um conforto legal. Agora, não fala, então, em inovação. Esse é o ponto, né? Então, eu acho que foi legal, inspirador você ter trazido. Que bom, Isso. fico feliz. Fantástico, vamos atrás dele. Vamos, É isso, vamos chamá-lo pra cá. Então tá bom, gente, acho Então, que até a terminamos, próxima, né? né? Vou ficar com saudade de vocês. Essa coisa de fazer a cada mês. Enfim. Mas o próximo passa episódio tem uma novidade, né? rápido. Tem novidade. Mas não vamos falar, não. Não vamos contar? Não. Mas é inovação, a gente não vai falar? Não, a gente pode dizer que pode ter uma pessoa a mais no Isso, podcast. ok. Mas uma possibilidade. Perfeito. Beleza. Ok. Então fechou. Valeu, galera. Valeu, galera. Muito obrigada. Até o próximo. Até.